E ao mesmo tempo eu fiquei pensando também como é que isso impacta naquela questão que a gente já trouxe também, no como que começa a mãe fazer as projeções para os filhos, porque nessa lacuna, e aí você me ajuda a entender se eu compreendi a lógica, porque quando você foi falando, eu fui elaborando. Assim, a Uhum. gente fala muito dessa relação de codependência que acontece da mãe com os filhos, né? E aí eu imagino que quando há esse desequilíbrio no relacionamento de casal, né? Ou quando a mãe, por exemplo, ainda que em um relacionamento de casal se sinta sozinha ali, mesmo tendo alguém do lado, né? Como é que ela, muitas vezes ela acaba projetando nos filhos uma série de expectativas. Então, eu não faço por mim, mas eu quero que meu filho faça. Então, e aí, não só na seara, né, do relacionamento de casal, assim, e as lacunas que eles deixam, mas muitas vezes quando ela não se sente inteira, né, não se sente ali conectada mesmo com a sua essência, então, se eu não prosperei, não segui a profissão que eu quero que meu filho faça algo nesse movimento. Então, eu acho que, enquanto você falava, eu senti, assim, que encaixava essa percepção, sabe, de como que eu faço, quando eu olho eu faço esse movimento, sabe? Como eu também libero os meus filhos nesse processo. Uhum. Então assim, por que que... Vamos começar aqui, né? Serve para qualquer área da vida, mas vamos começar pelo menos pelo relacionamento de casal. Se eu não estou bem, né, no meu relacionamento de casal, voltando, isso vem de antes, né? Eu Uhum. posso olhar que existe uma questão minha lá com os meus pais. Se eu crio uma expectativa de que o meu companheiro vai resolver os meus problemas, é porque eu já tenho um problema lá com os meus pais que eu transferi para o meu companheiro e ele não vai dar conta e a gente vai ter um problema no nosso relacionamento de casal, obviamente, né? Uhum. Bom, e aí é isso que vai acontecendo. Muitas vezes essa mulher que começa a se sentir sozinha, dentro ou fora da relação, ela começa a depositar nos filhos a expectativa que é assim: os meus filhos, agora eu deposito toda a minha força, a minha vontade de viver nos meus filhos, né? Eu só vou viver porque eu tenho eles, ou eu quero viver melhor porque eu tenho os meus filhos, ou eu quero que eles me realizem, eu quero que eles sejam meus companheiros, eu tenho filho para ser companheiro. Gente, né? Isso é um fardo maior que se pode colocar sobre os nossos filhos, né? Porque aí isso vai gerar relações de codependência, né? Porque esses filhos, por amor profundo a essa mãe, vai olhar para essa mãe e vai perceber a dor dessa mãe, né? Desde bem bebezinhos mesmo. E aí eles já começam a querer corresponder à expectativa dessa mãe. E aí cria-se relação de codependência emocional, porque geralmente ele vai querer salvar, né? Por amor a essa mãe, vai querer salvar. E aí ele se prende à dinâmica dessa mãe, né? Então, muitas vezes são pessoas que vão ter muita dificuldade de seguir a vida, né? De seguir caminhando pela vida, porque, né? Às vezes se casam, separam e voltam para casa, né? Às vezes não prospera financeiramente depois porque precisa ficar sempre preso ali à mãe. Não se dá bem no relacionamento de casal para ficar inconscientemente uma maneira de continuar junto sendo companhia da mãe, né? Quando essa mãe teve essa questão de codependência, desenvolveu, né, sem querer por causa desse vazio emocional da mãe. É, Bom, então esse é um caso. Quando essa mulher está desconectada da sua essência e não, por exemplo, não consegue ir em busca daquilo que realiza, não que essa mulher tem que falar, nossa, eu sou super realizada profissionalmente, mas assim, eu me alegro com o que foi possível na minha vida, com o que eu dei conta de realizar, sei que isso foi o máximo que deu e me alegro com isso, reconheço o quanto, né, eu cresci, desenvolvi, mesmo que talvez eu não cheguei no sonho lá que eu tinha, entende? Mas assim, eu me resolvi comigo mesma e tá ótimo para mim. Reconheço que eu fiz todo o meu esforço e vou continuar fazendo enquanto eu estiver viva para viver minha vida da melhor maneira possível. Então aqui eu fico bem, né? E aí eu deixo meus filhos livres. Mas se não, eu começo de novo a colocar expectativa nos meus filhos que eles vão resolver meu problema, que eles vão ter a profissão que eu sempre sonhei em ter, né? Buscar realizar aquilo que eu não realizei, ter o dinheiro que eu não tive. E aí esses filhos estão presos já numa dinâmica de vida que não é deles, né? Então, também é outra maneira de codependência tentar realizar e viver a vida que não é a sua, né? Uhum. Sim. A Bel tá colocando aqui quando o filho é único, né? Que tudo concentra nesse filho.
É isso. Assim, né? É isso, né, Bel? Quando o filho é único, tudo concentra nele. E, na verdade, é mais pesado. Para o filho único, é sempre mais pesado. Não há dúvidas sobre isso, né? Uhum. Mas ele dá conta. Se é que ele é único, ele dá conta, né? E aí, quem precisa fazer o movimento são as mães, né? No caso, o pai, mas especialmente a mãe, de deixar esse filho seguir para a vida, né? Em vez de concentrar nele, concentra em si mesma. Não tem que fazer. A partir do momento, né? Tem que deixar ele, né? Não tem como. Uhum. Ela tá perguntando se é mais leve quando tem irmãos para Claro, dividir. muito, 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 tá? Isso é muito claro, assim, por exemplo, é, quando você tem um filho, às vezes ele tem determinados sintomas e comportamentos. Quando nasce o segundo, aquele primeiro deixa de ter determinados sintomas e comportamentos, e às vezes o segundo pega, às vezes se resolve, né? Porque às vezes até o fato de a gente estar muito concentrado no primeiro traz à tona muitas questões, né? E às vezes o segundo, ou né, divide a carga mesmo, muda. É muito interessante isso, assim, essas dinâmicas, né? Fica mais leve pro mais velho, sim, quando se tem um segundo, um terceiro, né? A gente divide o peso, né? O peso do sistema, né? O peso das dinâmicas. Mas não é melhor nem pior, né? Porque quando o filho é único, ele também dá conta de suportar isso. O que nós mães, é que precisamos de compreender que vai ser mais pesado e que tá tudo bem, e que ele tem força suficiente para carregar isso e tá tudo bem. Então eu preciso deixá-lo, empurrá-lo para a vida, né? Resolver as minhas questões, e aí eu acho que eu preciso ainda mais resolver as minhas questões para que de fato possa ficar mais leve, né? Para ele, porque ele já fique só com as dele mesmo, senão ele vai tender a pegar mais questões do sistema, porque os filhos pegam, né? Então, você tem dois, um pega uma parte, outro pega outra. Se tem três, um pega uma parte, outro pega outra, outro pega outra, né? Assim como, só para eu falar essa questão dos irmãos, é interessante isso. Quando, por exemplo, um irmão resolve, então, digamos, são três irmãos lá. Um estava carregando muito peso, né? Digamos, o mais velho. Aí esse mais velho resolve. Todos estavam com algumas questões, mas um resolve, começa a resolver. Começa a ficar mais pesado para os outros dois que estão ainda fora do lugar e carregando. Então aí eles começam a sentir os movimentos e aí ou eles ficam piores, ou eles são impelidos a começar a buscar soluções deles também. Né? Então até assim, né, mesmo que já existam, eles estão com as cargas distribuídas. Se um deixa de carregar um peso que não é dele, esse peso vai para os outros dois. E os outros dois, na verdade, não é peso que ninguém tem que carregar, mas é que são pesos que estão do sistema, que não estão resolvidos e que alguém vai carregar, né? Então, por isso que a gente tem que resolver, porque se a gente não resolver, os nossos filhos vão carregar. Se os nossos filhos vão carregar e não resolverem, nossos netos vão carregar. Só que vai sempre aumentando o peso, de geração para geração, né? Então, isso se distribui. É bem interessante a gente observar isso nos irmãos. Quando um irmão resolve também, os outros começam a ter que carregar esse peso até que todos possam resolver e deixar o que não é deles com as pessoas responsáveis e sigam em frente suas vidas. Ou um fica mais enterrado ali mesmo, nos problemas. Você veio falando, sabe que pra mim veio uma imagem, assim, que quando você tem três irmãos e estão todos naquele processo, é como se todo mundo tivesse com um monte de pratinho de equilibrista ali e o trem, todo mundo dando aquela onda. Quando cada um vai caminhando pro seu lugar, é como se viesse uma bandejinha e os pratinhos estivessem ali empilhados e fosse mais leve e fácil de levar, sabe? Assim, então, Uhum. no caminho, alguns pratinhos vão cair, quebrar e tudo bem, porque esse prato já não era deles mesmo. Mas, assim, o caminhar pode ser mais fácil, em vez de você sair ali se equilibrando, você vai com mais leveza pela vida, assim, carregando É. aquilo ali. Porque é claro que algum peso todos temos que carregar, né? Não, óbvio, né? É Da vida de parte cada do. um. Exato, mas É. a sensação que eu tenho é essa, assim, é como se você conseguisse se organizar e lidar-se com aquilo de maneira muito mais fácil, né? Muito mais leve de conviver com aquilo ali. Gente, eu quero trazer uma questão sobre essa questão do filho único, né? Primeiro, assim, quem já tem um filho só, ou então está decidido a ter um filho só, ou já teve, né? Já,
não tem que preocupar com isso, gente, né? O filho único, ele é tão bom quanto os outros, tá tudo certo. Ele só tem que. Eu acho que, como mãe, se eu tivesse uma filha só, eu me sentiria muito mais na responsabilidade de cuidar de mim, para deixar com a minha filha só o que é dela. O que é dela, ela vai dar conta de carregar, tá? Mas, assim, para ela não ter que carregar com mais peso questões do sistema que não estão resolvidas. Então, eu acho que a gente só tem que olhar com muita consciência para isso, tá? E o segundo ponto, eu quero trazer uma reflexão, assim, uma provocação mesmo, né? Há muitas mulheres, né, que hoje, né, na sociedade de hoje, a gente, não mulheres, né, famílias, que a gente fica muito presa a essa ideia de que, não quero ter um filho só para poder dar mais para ele, né? Assim, a gente ouve muitas pessoas falando isso e não tem problema nenhum, né? Só que a gente só precisa entender, assim, qual que é a motivação real, né? Porque, às vezes, é claro que hoje em dia tudo é muito caro, tudo é muito difícil, a gente sabe o quanto custa, né, de fato. Mas aí eu faço uma pergunta, assim, o que vale mais, assim, por exemplo, para um filho, né? Quando eu penso num filho, de ter mais um filho, eu penso nos filhos e não em mim, né? Porque eu tenho que pensar no filho e não em mim. Então eu penso assim, o que vale mais para os meus filhos? Assim, uma escola mais cara, algumas viagens a mais, algumas roupas mais caras, ou a vida de um irmão? O que será que enriquece mais a vida dessa pessoa? Né? Então, porque assim, isso, essa é a ideia, assim, né? A gente, de modo geral, está olhando para as coisas. Mas a solução está sempre quando a gente consegue olhar para as pessoas, né? A vida de uma pessoa vale muito mais do que qualquer coisa nesse mundo, do que qualquer valor, né? Outro valor. Então, quando a gente consegue se conectar, isso é o essencial. Não que isso não é para convencer ninguém, né? De que tem que ter, não tem que ter isso, não. Porque às vezes algumas pessoas, aquele é o caminho daquela pessoa. Ter um filho só não tem problema nenhum, e aquele filho é ser único também, né? Não tem problema. Mas assim, só quando a gente toma essa decisão, não focado no essencial, né? Quando a gente se desvia do essencial e a gente torna a vida dos filhos mais pesada, tentando fazer mais leve, de modo geral, a gente torna mais pesada, né? Então, aquela música, né? Que o Titãs que canta, né? Que fala que nenhuma ideia vale uma vida. É isso que eu sempre trago quando eu falo sobre essas, assim, por exemplo, quando a pessoa está muito preocupada com algo, assim, ela fala assim, mas eu não gosto, eu fico muito irritada com a minha mãe, porque a minha mãe defende tal político, né, ou defende tais ideias e tal, retrógradas, ou racistas, ou sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Eu falo assim, olha, o que vale mais, né? É a vida da sua mãe, é a pessoa que sua mãe é. A sua mãe tá viva e você ter sua mãe até hoje aí, ou o que ela pensa, entende? Né? E a maioria de nós está preocupado com, então é isso que eu falei, é a mesma coisa, com o que o outro pensa, ou com o que, né, como se isso é que determinasse o valor dessa pessoa, né? E a mesma coisa, o filho, né? Se eu conseguir dar mais para esse filho, a vida dele vai ser melhor, mas na verdade, será? Né? Então, quando a gente consegue entender o valor único de cada pessoa, é mais leve.